Pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Estamos mais uma vez aqui, gratos ao Senhor, por receber da parte dele mais um conselho de crente. E hoje nós estaremos continuando a entender um pouco mais do conselho que o Senhor nos deu semana passada, acerca de nós amarmos e automaticamente confiarmos nele. Então o conselho para a tua vida, para a minha vida é: se quiser ter livramento, confie e ame ao Senhor. E nós estamos embasados no Salmo 91, no seu versículo 14. Salmo 91, versículo 14. Que diz assim: o Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Livrarei aquele que me ama e protegerei o que confia em meu nome. Então, se quisermos ter livramento, precisamos amar e confiar no Senhor. É o que Ele está nos direcionando aqui. Quer ter livramento? Quer ser guardado por mim em todo instante? Se aproxime de mim, gere um relacionamento e automaticamente você vai confiar. Que é assim que acontece quando nós nos relacionamos com alguém. Nós amamos alguém, nós confiamos naquela pessoa. E semana passada nós falamos que nós não temos nada concreto de que se verdadeiramente foi Davi ou se foi Moisés que escreveu o Salmo 91. Mas eu falei aqui semana passada e volto a dizer que não faz diferença, porque os dois têm respaldo de pessoas e deixam um grande exemplo para nós de pessoas de homens que confiava, amava verdadeiramente ao Senhor, que tinham um relacionamento próximo ao Senhor. E nós falamos semana passada de Davi, dos relacionamentos que ele teve com o Senhor. E essa semana nós vamos finalizar falando de Moisés, que é outro que também teve um grande relacionamento e uma grande confiança no Senhor. E automaticamente ele teve vários livramentos no decorrer da sua vida, no decorrer da sua história. E quando nós falamos de Moisés, nós vamos falar desde o começo. Desde quando ele ainda estava sendo gerado na barriga da sua mãe. Que já começou o livramento por aí. Porque já tinha um decreto. Nós entendemos que a mãe dele já estava ali com medo de que algo pudesse acontecer. Já começou a ficar pensativa. Mas a Bíblia diz que quando Moisés nasceu, ela escondeu Moisés ainda por um tempo, por um período de tempo. Nós entendemos aí que esse período de tempo em que Moisés ficou guardado foi um livramento do Senhor, porque ela confiou no Senhor. E ela confiou ainda mais no Senhor quando ela colocou Moisés naquele certinho no rio Nilo. E verdadeiramente ela entendeu: Senhor, está em tuas mãos. E eu confio que foi o Senhor que me deu. E eu confio que se o Senhor tirar, amém, mas eu confio em tuas mãos. Então nós entendemos ali que a mãe de Moisés, ela confiou e ela teve livramento automaticamente. Então nós entendemos ali que ela não era uma mulher qualquer, ela era uma mulher que verdadeiramente confiava no Senhor. Ela não confiava no Senhor só de ouvir falar ou de histórias que seus pais contaram, não. Ela tinha um relacionamento com o Senhor. Nós entendemos isso pela atitude que ela teve e que outras mães que diziam que conheciam ao Senhor não tiveram. Então ela confiou no Senhor. Nós entendemos que eu entendo que de repente ela pensou assim: se for para mim perder o meu filho que o Senhor me deu, que eu venha perder para o Senhor. Não vou perder nas mãos do inimigo. Eu vou confiar o meu filho nas mãos do Senhor, que foi quem me deu.
Então a história de Moisés já começa ali com um grande livramento. E a Bíblia diz que a filha de Faraó, ela encontra Moisés, e Miriam também, confiando no Senhor, que era a irmã de Moisés, dá uma ideia para aquela mulher de Moisés ser cuidado pela própria mãe dele, ainda que a filha do Faraó não soubesse. Mas o Senhor tem um propósito para todas as coisas, e Moisés pôde ser criado por aquela mulher. Olha o livramento que Moisés teve quando bebê, por conta da mãe dele confiar no Senhor. Confiou o seu filho ao Senhor, e automaticamente seu filho voltou livre para as mãos dela, e acabou sendo guardado pelo próprio inimigo, né? Porque o nosso Deus é assim. Muitos acharam que aquele decreto seria, e foi para muitos, serviu para destruir, serviu de matança. Mas para quem confia no Senhor, o Senhor transforma a maldição em bênção. O Senhor transforma aquilo que para muitos foi derrota em livramento, porque ela amava, porque ela confiava no Senhor. E Moisés conseguiu ser criado pela sua mãe, mas houve um tempo em que Moisés retornou ao palácio, porque Deus também tinha um propósito na vida de Moisés no palácio. E Moisés teve um livramento morando todo aquele tempo no palácio, porque todos sabiam que ele não fazia parte daquele povo. Então nós entendemos que muitas coisas poderiam acontecer com ele se o Senhor não estivesse guardando. E a Bíblia vem dizer no livro de Hebreus, capítulo 11, que o pastor leu aqui no domingo, no culto com a família, que diz que pela fé, ou seja, pela confiança, porque Moisés cria no Senhor, ele recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo viver com seu povo que estava sofrendo. E nós sabemos que no decorrer da vida de Moisés, ele passou por várias situações, e que ele chegou a um certo momento em que o chamado falou mais alto, e ele sentiu no dever de defender o seu povo, e automaticamente matou um egípcio, e ele precisou fugir daquele lugar. Mais uma vez Moisés passou pelo livramento do Senhor, e foi guardado no deserto, e foi guardado até chegar à casa de Jetro, seu sogro, e foi guardado no seu casamento, e foi guardado até o momento de se deparar com o Senhor através da sarça ardente, quando ele teve o chamado, quando ele teve a sua primeira experiência com o Senhor, com aquele pelo qual todo esse tempo estava o guardando. Mas chegou um momento em que o Senhor chamou Moisés para algo mais íntimo, para entender de que eu tenho um propósito na sua vida. Eu te chamei para libertar o meu povo do Egito. E aí inicia o momento de Moisés começar a gerar um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Porque apesar de tudo que já foi dito aqui, de vários livramentos que Moisés já tinha no decorrer da sua vida até chegar aqui, nós entendemos que tudo isso aconteceu sim para um propósito. Mas nós podemos dizer que até aqui Moisés ainda conhecia o Senhor de ouvir falar, porque ele ainda não tinha conhecido ao Senhor verdadeiramente. Ele ainda não tinha se aproximado do Senhor. Ele ainda não tinha tido um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E a Bíblia diz que Moisés ainda tenta titubear. A Bíblia diz que Moisés ainda fica amedrontado, como qualquer um de nós ficaríamos. Porque o Senhor não manda outro. Porque eu não sei falar. E o Senhor fala para Moisés que aquele que queria tirar a sua vida já era morto. Mas mesmo assim Moisés fica amedrontado. Por quê? Porque ele ainda não tinha um relacionamento com o Senhor.
porque ele ainda não amava ao Senhor, porque ele ainda não confiava no Senhor. E como nós dissemos aqui semana passada, isso não vem de um dia para a noite, isso não vem de um momento. Isso vem de todos os dias nós estarmos se relacionando com o Senhor. Isso vem de todos os dias nós estarmos em comunhão com o Senhor. Esse relacionamento que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele, não vem de culto em culto. Não vem de um dia do mês da Santa Ceia. Não vem de só um dia da semana eu querer falar com o Senhor, não. Isso vem de todos os dias eu buscar em Sua palavra esse relacionamento com o Senhor. Então, se eu não busco um relacionamento com o Senhor, como eu vou querer, como eu vou dizer que eu amo alguém em que eu não confio? Ou que eu confio em alguém a qual não amo? Porque uma coisa sempre tem que estar ligada à outra. Então, para nós confiarmos no Senhor, nós precisamos gerar um relacionamento. Então, se quisermos ter livramento, precisamos amar, precisamos confiar no Senhor. E quantos livramentos Moisés teve voltando para o Egito? E quantos livramentos Moisés teve todas as vezes em qual ele se colocou diante do faraó para falar com o faraó? E por que não dizer de quando Moisés ainda estava a caminho do Egito, que o Senhor quase o matou, porque ele não havia feito uma aliança com o Senhor? Porque a Bíblia diz que havia uma ordenança a qual todo filho homem precisava ser circuncidado, porque era da linhagem de Abraão. E a Bíblia diz que Moisés ele ainda não tinha feito isso com o seu filho mais velho. E por causa disso, o Senhor quase tira a vida de Moisés no caminho, a caminho de cumprir o seu propósito, nos fazendo entender que não é só porque nós temos um chamado que nós vamos de qualquer forma. Não é só porque o Senhor nos chamou que eu vou fazer do meu jeito. Não é só porque o Senhor nos chamou que eu vou fazer a minha maneira. E por que Moisés teve livramento? Porque a sua esposa, nós entendemos que ela tinha um relacionamento com o Senhor e se lembrou dessa aliança e fez a circuncisão do seu filho, e o Senhor deu livramento a Moisés. Então, se quer ter livramento, ame e confie ao Senhor. E quem ama e confia, obedece, cumpre as ordenanças. Quem ama e confia, anda em seus caminhos, anda em seus preceitos. E o Senhor continuou a acompanhar, e o Senhor continuou a dar livramento a Moisés. E todo aquele tempo em que Moisés se apresentou diante do faraó, o Senhor deu livramento. E todas as pragas que o Senhor manifestou no Egito, o Senhor deu livramento ao seu povo, porque o povo passou a confiar no Senhor, porque o povo passou a amar o Senhor, porque a Bíblia diz que de tanto o povo sofreu, o povo se lembrou que existia uma aliança. Mas porque o Senhor estava deixando o povo sofrer e não estava dando livramento ao povo? Porque o povo tinha se esquecido dessa aliança. Sim, existia uma aliança. Mas não é só porque eu estou aliançada com o Senhor que eu tenho que fazer as coisas da minha maneira. Porque mesmo que eu tenha uma aliança com o Senhor, eu preciso fazer a minha parte nessa aliança. Eu preciso amar ao Senhor. Eu preciso confiar no Senhor. E para que o povo tivesse todo o livramento,
E para que o Senhor livrasse o povo do Egito, com mão poderosa, o povo precisou se lembrar do Senhor. O povo precisou lembrar que tinha uma aliança com o Senhor. Voltar a se relacionar com o Senhor. E o Senhor também se lembrou da aliança. Porque o Senhor ouviu a voz do povo. O Senhor ouviu o clamor do povo. E a Bíblia diz que o Senhor envia Moisés. E o Senhor, através da vida de Moisés, dá grande livramento ao povo e tira eles do Egito, da escravidão, com mão poderosa. E o Senhor vai dando livramento ao povo durante todo o decorrer do caminho. E o Senhor dá mais um livramento ao povo através da vida de Moisés, quando se depara diante do Mar Vermelho. E Moisés diz ao Senhor: e agora, Senhor, o que fará? E o Senhor fala para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Confie. Vocês não confiaram lá? Continue confiando. Por isso nós entendemos que para ter livramento é necessário ter um relacionamento dia a dia. Um relacionamento para tirar vocês do Egito. E vocês precisam continuar se relacionando comigo, porque quanto mais nós nos relacionamos com alguém, mais nós confiamos naquela pessoa. Então talvez o povo titubeou e pensou que não, Deus foi poderoso para nos tirar do Egito, mas e agora? E para atravessar esse mar? Se eles tivessem buscado mais, eles iam entender: não, Deus nos tirou lá, vai tirar também aqui desse sofrimento, vai nos livrar também aqui. E a Bíblia diz que o Senhor abriu o mar para o povo passar, com mão poderosa, com livramento. E a Bíblia diz que mais uma vez o povo clama, o povo sente fome. E Moisés fala com o Senhor, e o Senhor envia um maná. Grande livramento o Senhor tem dado. E mais uma vez o povo clama, o povo intercede, e o povo murmura. E Moisés, que começa a ter um relacionamento com o Senhor, entende que o Senhor é poderoso para fazer muito mais. E o Senhor clama que agora... E Moisés clama ao Senhor porque agora o povo quer carne. E o Senhor diz que vai dar carne ao povo. E Moisés pensa: como que eu vou dar carne para esse povo? E nós entendemos aqui que Moisés estava precisando de mais um momento de relacionamento com o Senhor. Porque tudo que o Senhor coloca para nós vivermos, para nós vivenciarmos, a cada luta, a cada prova é diferente. Por isso, todos os dias nós precisamos de algo novo. Por isso, todos os dias nós precisamos fazer algo novo. Por isso que a Bíblia diz que o fogo não pode jamais se apagar. Por isso, todos os dias nós precisamos tirar a cinza que ficou e colocar um fogo novo. Todos os dias precisamos de algo novo. E todos os dias o Senhor tem algo novo a derramar nas nossas vidas. Todos os dias o Senhor tem um livramento diferente nas nossas vidas. Só basta nós confiarmos nele. E essa confiança só vem através de um relacionamento com o Senhor. Essa confiança só vem através de quando nós renunciamos a algumas coisas. E a Bíblia diz que o Senhor enviou codornizes e alimentou todo aquele povo. E a Bíblia diz que o povo teve sede. E como eles não estavam relacionando dia a dia com o Senhor, murmurou. E quando se deparou com água, as águas eram amargas. E o Senhor disse a Moisés: jogue um galho na água, algo simples. E as águas ficaram doces. E as águas ficaram perfeitas para beber. O Senhor é simples. Quando nós confiamos no Senhor, aquilo que está aos nossos olhos, aquilo que está à nossa frente, se transforma em nada. Por quê? Porque para o Senhor nada é impossível.
E quando nós o amamos, quando nós confiamos nele, nós entendemos verdadeiramente que para ele nada é impossível. Que ele abre o mar, que ele manda o maná todos os dias, que ele manda carne, mesmo às vezes nós reclamando, mesmo às vezes nós murmurando, mesmo às vezes nós não entendendo. Por quê? Porque quando nós nos relacionamos com o Senhor, ele nos dá livramento. Quando nós nos relacionamos com o Senhor, nós deixamos de murmurar. Mesmo às vezes Moisés não entendendo como o Senhor ia fazer, ele não murmurava. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento com o Senhor. E a Bíblia diz que chega um momento em que Moisés fala: eu preciso ver a tua glória. Enquanto o povo que não buscava ter um relacionamento com o Senhor, quando o Senhor quis ter um relacionamento mais íntimo com o povo, a Bíblia diz que o povo se amedrontou e disse: vai tu, Moisés, deixa que tu mesmo traga o recado para nós. Porque o povo tinha medo do Senhor. E por que tinha medo? Porque não tinha um relacionamento. Por que tinha medo? Porque não confiava. Por que tinha medo? Porque não amava o Senhor. E Moisés buscava todos os dias entender ao Senhor. Moisés buscava todos os dias confiar mais e mais no Senhor. Moisés buscava todos os dias ter um relacionamento a mais com o Senhor. E automaticamente ele queria mais e mais e mais. E ele falou: eu não quero mais só ouvir a voz. Eu quero te ver face a face, Senhor. Eu quero ver a tua glória. Porque é isso que acontece quando nós buscamos conhecer ao Senhor. Automaticamente, mais e mais, nós vamos querendo ver a glória do Senhor. Ver Ele transbordar nas nossas vidas. Ver Ele transbordar na vida de outras pessoas. Moisés se entristecia quando via o povo murmurar. Por quê? Porque ele conhecia o Senhor, porque ele amava o Senhor. E quando nós temos esse relacionamento com o Senhor, nós também queremos que outras pessoas amem, outras pessoas confiem, outras pessoas tenham essa mesma dependência que o Senhor tem. E a Bíblia diz que quando o seu próprio irmão e sua própria irmã se levantou para falar de Moisés, o próprio Senhor se levantou em defesa de Moisés. E a Bíblia diz em Êxodo 33, Moisés, eu falo face a face com ele. Isso vem de alguém que amava ao Senhor. Isso vem de alguém que confiava no Senhor. Isso vinha de alguém que quanto mais buscava um relacionamento com o Senhor, mais livramento ele tinha. Isso vem de alguém que quanto mais buscava se relacionar com o Senhor, mais desejava ver a sua glória. Então, se nós quisermos ter livramento, precisamos amar muito mais ao Senhor todos os dias. Querer se relacionar mais e mais com o Senhor. Buscar ao Senhor mais e mais. E a Bíblia diz que quando o Senhor quis exterminar aquele povo, porque aquele povo blasfemava contra o Senhor, a Bíblia diz que Moisés intercede e o Senhor ouve. Porque quando nós nos relacionamos verdadeiramente com alguém, não é um relacionamento abusivo, que só um fala, só um é atendido, não. Quando você se relaciona com alguém que te ama, isso é recíproco. Você fala e é ouvido, e a outra pessoa também fala e você ouve. Isso é ter um relacionamento. E a Bíblia diz que o Senhor ouve a Moisés e dá livramento ao povo. Mesmo o povo tendo blasfemado, mesmo quando o povo errou, entristeceu ao Senhor. E com certeza também entristeceu a Moisés. Mas mesmo assim Moisés intercede. Porque ele sabia que Deus era um homem, que Deus era justo, que Deus é justo, que Deus é poderoso,
que Deus é grande, que Deus é misericordioso. E Moisés intercede pelo povo e dá livramento. E a Bíblia diz que mesmo lá no final, quando o povo blasfema contra o Senhor e acaba trazendo essa amargura para o coração de Moisés, e acaba Moisés não fazendo conforme o Senhor tinha ordenado, a Bíblia diz que isso impede de que Moisés entre na terra prometida. Mas como Moisés tinha um relacionamento com o Senhor permitiu que Moisés visse a promessa. Então, mesmo que algo ocorra no meio do caminho, que às vezes até nos impeça de adentrarmos ou de tomarmos posse daquilo que tanto nós buscamos, o Senhor vai permitir que nós vejamos. Ou ainda se nós não vermos, precisamos somente confiar. Porque ainda que às vezes algo não aconteça nas nossas vidas, não quer dizer que o Senhor não é poderoso para fazer. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que desejamos, do que aquilo que pedimos. E todos os dias nós vivemos de glória em glória. E todos os dias nós vivemos de relacionamento em relacionamento com o Senhor. Todos os dias o Senhor deseja fazer algo novo em nossas vidas. Mas se nós quisermos ter livramento, precisamos amar e nos relacionar com o Senhor todos os dias. Porque como que nós iremos pedir socorro para alguém nos livrar se nós não confiamos? Porque como nós iremos pedir socorro para nos livrar se nós não temos uma confiança, se nós não amamos? Porque quando algo acontece, nós chamamos bombeiro, nós chamamos a polícia, nós chamamos o SAMU. Por quê? Porque você confia que eles vão fazer algo por você. E com o Senhor, que pode todas as coisas, nós precisamos buscar conhecer o Senhor infinitamente mais todos os dias. Porque não há nada que o Senhor não possa fazer por nós. E à medida que nós nos relacionamos com o Senhor, nós vamos entender que verdadeiramente nada acontece sem a sua vontade, mesmo que ainda nós não conseguimos entender. Mesmo que ainda nós não conseguimos entender. Assim como foi com Daniel, que orava 3 vezes ao dia, ou seja, tinha um relacionamento com o Senhor. Quando chegou o momento que o Senhor permitiu dele ser jogado na cova dos leões, ele creu no livramento. Mas ele também creu que se ele não tivesse livramento, ele estaria em um lugar muito melhor, que era desfrutar de estar ao lado do Senhor face a face. E isso só vem porque Daniel tinha um relacionamento com o Senhor. E por que não dizer dos seus amigos que foram livrados da fornalha? Porque confiaram no Senhor. Porque tinham um relacionamento com o Senhor. Porque sabia que o Senhor era poderoso para livrar, mas que se não livrasse, o nome do Senhor seria glorificado de qualquer forma. Então, se quisermos ter livramento, precisamos confiar a nossa vida, a nossa família, a nossa estrutura, a nossa mente. Tudo que nós viemos fazer precisa ser para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E quando nós confiamos no Senhor, nós entendemos isso. Senhor, tudo que eu venha fazer, tudo que eu venha executar, venha ser para que o teu nome venha a ser glorificado através da minha vida. E isso só vem de um relacionamento com o Senhor. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas,
pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, aqueles que nós temos visto, que nós temos percebido, e também aqueles, Senhor, que nós nem temos percebido, mas sabemos que o Senhor está a todo instante a nos livrar, a nos guardar, porque a tua palavra diz que o guarda de Israel não tosqueneja, nem pisca, está a todo instante a nos livrar, a nos guardar. Nós confiamos em ti, Senhor. Nós depositamos a nossa confiança em ti, Senhor. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque, Senhor, nossa confiança não está no homem. Nossa confiança vem em ti. Nossa confiança vem de ti, vem de um relacionamento contigo. Então nos ensine a confiar mais e mais em ti, porque à medida que nós buscamos a ti, à medida que nós confiamos mais em ti, Senhor, nós vamos entendendo os teus propósitos. Nós vamos entendendo que mesmo que não saia como nós planejamos, nós confiamos em ti. Que mesmo que não saia da forma que nós pensamos, nós confiamos em ti, Senhor. Nós levantamos a nossa mão a ti e declaramos, Senhor, que nós seremos mais confiantes em ti. Que nós teremos a cada dia muito mais livramentos, porque a nossa confiança está em ti, Pai, em nome de Jesus. Toma a nossa vida, a nossa mente, a nossa estrutura, em nome de Jesus. Que possamos permanecer, Pai. Continue a nos sustentar, em nome de Jesus, Senhor. Tira tudo que não te agrada das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos que assim como o Senhor nos trouxe debaixo da tua potente mão, que o Senhor possa estar nos levando em regresso para os nossos lares, em nome de Jesus. Essa é a minha oração e que venha ser feita a tua vontade, em nome de Jesus.